Olá, mais uma vez, é com muita alegria em meu coração que eu chego até você nesse programa. Hoje eu quero iniciar uma série de estudos acerca da parábola das 10 virgens, aqui em Mateus, capítulo 25. Vamos ler, se você tiver uma Bíblia, tome sua Bíblia. Vamos ler Mateus capítulo 25, onde encontramos aqui a parábola das 10 virgens. O versículo 1 a seguir diz: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Eu vou ler versículo por versículo à medida que nós formos estudando, para ganharmos tempo e aproveitando melhor a leitura e a exposição da palavra. Essa parábola das 10 virgens, ela compõe um quadro de parábolas que fazem parte do Sermão do Monte, desse sermão profético, aliás, esse sermão profético de Mateus, capítulo 24. Aqui, o nosso Senhor expõe, nesse sermão escatológico, uma mensagem para o mundo, uma mensagem para a igreja, uma mensagem para Israel, que inclusive tem a parábola da figueira em Mateus capítulo 24, versículo 32. Essa parábola nós não vamos aqui mencionar ela, mas eu gostaria de mencionar outras duas. A parábola do servo, em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 44, e a parábola dos talentos, aqui em Mateus capítulo 25. Depois da parábola das 10 virgens, inicia a parábola dos talentos. Essas três parábolas, precisamente, elas formam um contexto, porque o nosso Senhor ele vai concluir o assunto deste sermão profético com essas parábolas. Então, meus amados, é muito importante nós sabermos do que o Senhor está tratando. Na parábola do servo, o Senhor vai mostrar o lado bom e o lado mau de um mesmo servo. Um servo prudente, que recebeu encargo sobre a obra do seu senhor, sobre os seus conservos, porém, este servo, ele poderá se tornar um servo mau. Mas se esse servo, sendo mau, é o que o Senhor diz, começar a embriagar, começar a se envolver com as práticas mundanas, e ainda disser, meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, virá o senhor daquele servo em dia e hora que não sabe, e o tratará duramente. É isso que diz a parábola do servo. Então o Senhor coloca uma condição. Por que ele coloca uma condição nesta parábola do servo? Porque isso é uma escolha que eu e você temos que fazer. Ser prudentes ou ser servos maus. Aí ele diz, então, essa pequena expressão então, se você estudá-la, ela pode, na gramática em português, apontar três alternativas. Ela pode ser um advérbio de tempo, significa naquele dia. Ela pode ser também uma interjeição, à vista disso, à vista do que ele estava dizendo. O que ele estava dizendo? Nós podemos dizer de maneira ampla, ele está fazendo uma exposição escatológica em Mateus 24. E de maneira mais restrita, ele acabara de falar sobre a parábola do servo. Então aqui nós temos essa interjeição, ou então uma conjunção conclusiva. O Senhor está concluindo o assunto. Então nós vemos algo muito importante sobre essa palavra, então, o reino dos céus. Ele está falando do reino dos céus. Se você estudar no Novo Testamento, especialmente nos evangelhos, você vai ver o assunto do reino dos céus de uma maneira muito ampla. Porque este é um dos assuntos, que eu diria assim, um dos pilares da exposição doutrinária do Novo Testamento. O reino dos céus. O reino dos céus é a próxima era. A próxima era será a era do reino. Ela durará, a primeira parte, 1000 anos e depois toda a eternidade. E o que está acontecendo hoje com a igreja do Senhor Jesus tem em vista o reino. Porque será um tempo de aprovação. Lá no tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, onde nossas obras serão julgadas. Você pode ler 1 Coríntios, capítulo 3, onde o Senhor fala sobre a obra de cada um. Toda a nossa vida, todo o nosso serviço ao Senhor um dia será julgado, não para condenação, mas para aprovação ou reprovação.
qual o grau que eu e você participaremos do governo de Cristo na era vindoura. Então entenda, a era vindoura é a era do reino. A salvação é eterna. O reino é uma conquista. Compreenda isso, meu irmão e minha irmã. Por isso que a Bíblia fala para nós nos esforçarmos para entrar no reino. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 ao 27, o quanto ele esmurrava o seu corpo e o reduzia ao pó, para que, tendo pregado a outros, ele mesmo não fosse reprovado. Reprovado onde? No reino. Porque no reino nós podemos ser reprovados. No reino o Senhor julgará todas as nossas obras, todo o nosso serviço. A vida cristã é uma vida séria. E se nós falharmos na vida cristã, em nosso chamamento, em nossa vocação, lá no reino nós seremos reprovados. O assunto aqui das 10 virgens é um assunto, estritamente falando, é um assunto relacionado com o reino. Então você e eu temos que entender quais são as implicações doutrinárias desta parábola. Eu espero prosseguir, levando você a entender e estudar esse assunto. Que Deus te abençoe, que Deus fale de maneira gloriosa ao teu coração. Um forte abraço. Amor é um sentimento sublime que tudo edifica, acolhe, doa, supera, constrói, une, transforma. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher. Paz universal. Amor incondicional.